FBVcast aqui na 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo. E hoje eu estou aqui com um dos palestrantes sensação desse primeiro dia e também um campeão olímpico. Daniel Dias, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui, a gente poder conversar um pouquinho. Ah, com certeza. Já sei que foi um sucesso a tua palestra. Eu quero que tu compartilhe um pouquinho mais pra gente. O que tu trouxe aí de insight, de provocação também para essa galera aqui que está na feira? Pô, legal isso aí, né? Eu sempre falo assim, quando eu subi, eu falei, o que um atleta, né, ou que seja, ele está fazendo aqui numa feira dessa, né, do varejo. E aí eu sempre venho tentando trazer, né, e pude trazer ali, nesses 30 minutinhos de fala, o que eu aprendi em meio à diversidade. Porque se a gente pensar em varejo, gente, vamos ser bem sinceros, né, o que a gente tem é diversidade, o que a gente vai lidar no dia a dia é com as dificuldades. O mundo está mudando, o varejo também está mudando, então tem muita coisa mudando no mercado e o que eu trouxe para eles foi justamente o que a gente pode fazer, né? E aí trazendo uma provocação muito simples, né? O que a gente pode fazer e que aí eu sempre disse que o esporte trouxe, potencializou na minha vida e hoje eu carrego comigo, que é sobre ser focado e ser determinado, né? Eu sei que são palavras muito simples, né? E às vezes parece até uma palavrinha, um papo filosófico, né? Mas não, gente. São palavras muito simples, mas que se você pensa comigo, foco, determinação, para mim essa soma ela é perfeita porque ela traz algo crucial para a vida, constância. Uhum. E tem que lutar muito, né? Tem, porque assim, como que eu crio hábitos? Tendo foco e tendo determinação. Não são todos os dias que a gente está motivado, vamos ser bem sinceros? Exato. Ou se você acorda todo dia motivado, eu preciso conversar contigo, porque daí eu preciso entender, mas a gente sabe que não é isso. Mas você acorda determinado, você tem um propósito muito claro. Então, quando você tem um propósito claro e sabe aonde quer chegar, isso é muito importante. Não tem essa, se isso não der certo, não tem a plano B. Trace um plano A, seja focado, seja determinado. Isso vai te dar a constância, que é o que eu sempre fiz na minha carreira, né? Eu tive grandes conquistas, medalhas, fui um atleta constante. Perfeito. Se pode dizer que o segredo é esse, né? Mas vem muito do teu depoimento. Acho que isso que é o importante, né? Da tua própria experiência. E o varejo tem muito disso, né? De que são pessoas também que todo dia tem um desafio, né? E essa correlação que tu traz da questão do esporte, né? Olímpico, determinação, foco, tá lá todo dia, é o que muitas vezes o varejista não percebe também que faz. Justamente, eu falei isso. Das pequenas conquistas que não valorizamos. A gente sempre vai pensar na meta final. O que eu quero dizer? Você sempre vai pensar na medalha de ouro. Mas a gente esquece que para eu chegar na medalha de ouro, se a gente pensar num atleta olímpico, ele vai treinar 4 anos para conquistar essa medalha. Sim. É um passo de fé cada dia, mas nesses 4 anos, o dia a dia é o que faz a diferença. É o dia a dia do empreendedor, é o dia a dia lá no seu ambiente de trabalho que vai fazer uma diferença. Uhum. Todo mundo quer conquistar a medalha de ouro. Todo mundo quer alcançar o resultado extraordinário. Olha, basta ver a internet hoje. Te ensino o que eu aprendi em 15 anos, te ensino em 1 minuto. A internet é essa hoje. Não é tão simples assim. Você consegue passar algumas coisas em 1 minuto, mas o que você está passando no dia a dia, você também vai poder um dia ensinar. Você já pode ensinar, você já pode agregar na vida de alguém. Legal. Então isso está muito o que eu disse para eles no final. A força está aí dentro de cada um. Às vezes a gente está buscando algo ou lamentamos o que não temos e esquecemos o que temos. Uhum. Isso para mim é algo fundamental também, porque se eu tivesse uma estrutura melhor, se eu tivesse uma câmera melhor para fazer um vídeo, porque hoje nós precisamos estar na rede social, gente. Exato. Você, empreendedor, precisa estar na rede social. Aí fica preocupado, se eu tivesse um microfone assim ou uma câmera. Comece com o que tem. Verdade. Esses resultados já podem acontecer já. Mas não espere que você vai ter 1 milhão de visualizações. Não é assim que acontece. O trabalho tem que ter a constância. Mas se você tiver algumas visualizações, se você já tiver resultados e valorizar isso, vai ter dia que não vai ser bom e é natural. Uhum. Não eram todos os meus treinos que eram excelentes. Mas todos os meus treinos eu fazia com que eles se tornassem extraordinários. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de um treino não ter saído como eu queria, eu vou aprender com aquilo e aquilo vai fazer ser extraordinário. Agora, quando o treino é ok, beleza. Agora, quando o seu dia não é ok,
ou quando a meta do dia não foi batida, não foi cumprida, respira. Amanhã é um outro dia, mas valorize essas conquistas, valorize esses momentos difíceis. São momentos assim que nos preparam para resultados extraordinários. Isso é importante entender. Para eu conquistar a medalha de ouro, né, para eu ter 27 medalhas paralímpicas, porque hoje é fácil chegar aqui e falar, viu, quantas medalhas tem? 27 medalhas paralímpicas. Mas, gente, eu estou falando das conquistas aqui só. Se eu tivesse que falar para vocês aqui o que eu passei, o que eu enfrentei, a gente ia ficar aqui por 3 horas conversando e muito mais. E se muito deixar. mais, né? E justamente pelo que tu passou, se tu olhar ali, teria um exemplo assim que tu diz, poxa, que isso me bateu e ali que tu teve uma virada de chave, talvez, poxa, vamos lá, vamos de novo, porque é o que acontece com o empreendedor muitas vezes, né? Como passar aquele momento aqui da dificuldade, entendeu? Dá um exemplo de como foi, o Dani deve ter passado muito isso, como tu falou de uma trajetória, mas que daqui a pouco foi teu insight que tu pode também aí passar para o empreendedor. Pô, isso é muito legal, né? Eu tenho algumas histórias, mas uma que me vem rápido aqui na mente agora, e eu gosto disso, quando vem tem que falar e contar, é quando eu tive uma lesão séria na minha vida. E isso é o que eu sempre falo. O atleta não sonha que vai ter isso. Assim como quando você vai empreender, você monta uma loja, né? Você sonha o seguinte, já vou sair e vou detonar, porque eu sou bom em venda. Eu sou bom nisso aqui. E isso é verdade, eu não estou falando que você não seja bom, mas você também tem que entender que as circunstâncias, elas determinam muitas coisas, mas elas não vão afetar o seu resultado final. E aí foi quando eu tive a lesão, isso foi num ano importante, 2016. Ano de Paralimpíada no Brasil, em casa. E ali eu tenho uma lesão muito grave. Há 3 meses dos Jogos, eu estava vindo numa temporada muito boa, competindo muito bem, fui competir 3 meses antes dos Jogos, lesão. E agora? Diversidade, e agora? Cara, é uma adversidade que está acontecendo, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria, não é isso que eu sonhava, não é isso que eu planejei. Furou o planejamento estratégico, e agora? Planejamento estratégico, como lidar? E ali eu aprendo grandes lições. Primeiro, acontece. Aceita, né? Se você está no mercado que você está e você tem que saber dos riscos que se tem, é um risco que o atleta tem de sofrer uma lesão. Porque você está no alto nível. Você, na sua loja, no seu dia a dia, varejista, você está a todo momento com pressão. Você tem que dar resultado. Esse a todo momento, alguma coisa pode acontecer. E ali foi o que aconteceu. Estresse, sobrecarga, estourou. É isso que nós falamos no esporte, né? E agora? Então sim, aceitar, assimilar, tá tudo bem. Não vai ser fácil. O que eu posso fazer com isso agora? Já passou, já alimentou, já está aqui, já aconteceu. Agora como que eu posso fazer? Aí é você ter uma rede de apoios, amizades, amigos, que eu quero dizer, eu trabalho em equipe. É você ter em quem se apoiar, em quem você realmente olhar e falar, olha, porque nesse processo de cura, de recuperação do atleta, a rede de apoio dele é muito importante. Sim. A sua rede de apoio nesse momento difícil, ela é importante. Porque às vezes você vai chegar em casa e falar, pô, não vai dar. Vai ter alguém que vai olhar para você e falar, vai dar. Você não fez isso, você não acreditou, você não... É isso. E foi o que aconteceu comigo. Então esse é o ponto importante. Legal. Outro ponto é você confiar no seu talento, no que você é bom para fazer. Que é o que eu fiz. Minha rede de apoio. Claro, eu fiz tudo o que era preciso, entenda? Eu fiz tudo o que era preciso em fisioterapia. Mas eu precisava confiar no meu talento, porque agora o que ia mandar era o coração e não mais a preparação. Sim. Na maioria das vezes da nossa vida, não é o quanto eu estou treinado, é o quanto eu estou preparado para aquilo. Eu já vi, e o esporte me ensina uma grande lição. Todo mundo que chega numa Olimpíada, numa Paralimpíada, ela está pronto. Você está pronto. Ninguém chega lá sem treinar. Ou seja, fisicamente todos estão prontos. 95% não está pronto mentalmente. É por isso que tem uma medalha de ouro só. E é isso que eu quero dizer para você.
Tem muita coisa na vida que vai tentar nos desestabilizar mentalmente, que é o que vai mandar o jogo. Sim. Que vai tentar tirar seu foco. Mas quando você tem clareza no propósito, quando você tem uma rede de apoio, quando você sabe que você é bom, isso aqui é com muita humildade, gente. Não tem nada a ver eu falar se eu sou bom. E tem que falar, eu sou bom. Foque no que você é bom. Faça isso com excelência. Foi o que eu fiz. Legal. Vou para o Rio, nado o Rio, conquisto 9 medalhas, né? 4 ouros, 3 pratas, 2 bronzes. Saio do Rio como maior medalhista dos Jogos. Depois da lesão. Pô, legal, cara. Se você tentar explicar isso, pô, não fiz a preparação ideal. Eu não fiz a preparação que todo atleta sonha. Mas eu sabia que eu podia chegar lá e fazer a diferença. Então isso para mim é o que faz a diferença. Você entender que você pode fazer a diferença, mesmo em meio às adversidades. Então, essa eu acho que seria a grande lição que eu tiro para a vida e levo até hoje comigo, né? Quando tem os momentos difíceis. É porque vivemos hoje também na era da informação, da atenção, e muitas vezes a gente é metralhado por muitas coisas negativas, né? Então esse teu depoimento Verdade. é muito legal, fico aqui admirando inclusive o quanto nós, todos os seres humanos, temos que nos apoiar naquilo que a gente faz, né? Acreditar, né? E o varejo é uma prova disso, né? A gente conversava antes no off aqui, pô, o varejo é resiliente pra caramba, né? Muito, muito. Né? A minha esposa e eu, nós temos uma loja, então nós somos do varejo também, né? Então eu falo aqui com propriedade o quanto é difícil, o quanto você tem que pensar em inovação. Poxa, quando o pessoal está falando de inovação, você já está pensando em inovação há muito tempo, né? O que eu posso fazer e tudo. Claro, nós somos uma loja pequena, mas independente de tamanho, você tem que se virar, você tem que fazer. Então, ao mesmo tempo, para mim estar aqui hoje é uma grande conquista, uma grande realização de poder ver, né? E poder conversar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Legal. Você entender que você não está sozinho nessa luta. Tem pessoas que também estão passando por isso, mas a gente pode vencer. Né? Então, acho que isso é crucial, né? Você não perder a esperança. Por isso que eu falei aqui, que é o que eu falei para eles ali, né? É um papinho às vezes filosófico, mas não é não. São palavras muito simples, mas que se você carregar elas e entender o significado verdadeiro de cada uma delas, foco, determinação, esperança, talento, ser bom nisso aqui. Então isso é muito importante, são coisas que vão somando no seu dia a dia e te dando essas conquistas diárias que fazem diferença. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Muitas o que eu vezes. acredito. Pô, Dani, muito obrigado, cara. Quero que tu deixe aí Na verdade, já deixou várias mensagens, mas queria que tu deixasse aí uma mensagem final pra galera que tá te assistindo, que daqui a pouco, por um motivo ou outro, tá um pouco desanimado, mas com certeza te ouvindo aí vai estar bem mais animado. Bom, se posso deixar uma mensagem, né? É você acreditar em você. Eu tenho uma coisa muito clara dentro de mim, os nossos sonhos somos nós que construímos. E se você tem no seu coração um sonho muito claro, Deus colocou isso na sua vida e você falou, é isso que eu quero fazer, é isso. Então vai. Não vai pelo que os outros falam, vai pelo que você acredita, pelo que realmente está aí. É o que te move, é o que te faz acordar todos os dias, aquele dia que não está motivado, aquele dia, mas você está lá persistindo, perseverando. Então acredite nisso, né? E construa esse sonho. Porque todo mundo hoje com a medalha de ouro vem me dar um abraço e fala que legal, mas poucas pessoas estiveram comigo nessa caminhada, nesse processo. Então valorize também quem está contigo desde o início e construa um grande sonho. Daniel, muito obrigado e obrigado mesmo por estar junto com nós na Feira Brasileira do Varejo. Esperamos na próxima também, Valeu, viu? Vamos estar juntos sim. Obrigado, este é o FBVcast.